Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Eu vou falar sobre vida leve, vida que flui, vida que caminha. Eu tenho vivido alguns anos com alguns obstáculos que todos nós temos, né? A escola da vida é assim como a escola que a gente se matricula, a escola formal que nossos pais nos colocaram. Vai ter o período de provas, que são os períodos de mais desafio da gente, né? Que a gente vai ter que botar a matéria em dia, vai ter que estudar mais, porque a prova chega. E se a gente quiser passar de ano, né? A gente vai ter que dar conta do recado de aprender ou, na escola formal, decorar. Na escola da vida, não. Você vai ter que entender e fazer a transformação necessária para você passar para o estágio posterior, para você subir um degrauzinho na escada da sua maturidade, da sua evolução da consciência. Então, eu estou dando uma virada, eu estou compreendendo coisas que eu não compreendia. Só é possível estar aqui com vocês por isso, né? Se eu estivesse completamente parada, alienada da minha própria vida, eu não poderia estar nutrindo vocês com o meu processo evolutivo, né? E me nutrindo com a companhia de vocês para poder ter força para ir além. Então, a questão de quando a gente está num momento de transição, quando a gente começa a ver coisas que a gente não via, ver a nossa desorganização, eu estou vendo a minha desorganização, eu estou num momento caótico, né? Tive bem pior, já estive bem pior que essa caos contaminou, prejudicou até meu corpo físico, que é a depressão, né? Eu acho que a depressão na minha vida é o auge do meu caos. Quando eu vou saindo, vou me recuperando, é porque eu vou colocando a vida em ordem. Mas olhando para fora, para as coisas que estão fora, eu vejo que tem muita coisa para colocar em ordem. E às vezes eu não sei nem por onde começar, né? É tanta coisa que está fora do lugar. São coisas no quarto, coisas na sala, coisas na cozinha. E você precisa começar por algum lugar. Eu estou me acalmando e conversando comigo mesmo. Você não pode botar tudo no lugar ao mesmo tempo. Você não pode começar por todos os lugares. E aí hoje de manhã, vou começar por um lugar pequeno. O importante é que todos os dias eu possa fazer um pouquinho mais, separando o que não me serve mais, o que eu posso ceder para outras pessoas, guardando no lugar o que eu considero que preciso, né? Estabelecendo um local certo para cada coisa, e assim fazendo, assim colocando, limpando, vendendo algumas coisas que eu acho que pode ser de interesse, pode se reverter em uma renda para mim. Então, eu preciso parar para olhar para cada espaço da minha casa. Eu prometi, ainda não cumpri, né, o curso de arrumação da casa interior, mas é desse conteúdo que eu estou tratando, que nós não percebemos como a gente vai acumulando conteúdos, assim como a gente acumula objetos, assim como a gente acumula poeira, assim como nós acumulamos, entre aspas, relacionamentos não resolvidos, assim como a gente acumula incompreensões, desconhecimentos, a vida traz o desafio para a gente aprender e lidar com a situação, e ao invés de a gente olhar e aprender para resolver, a gente foge. A gente segue para a distração. Então, como fazer essa arrumação? Primeiro, diminuir o grau de expectativa e de cobrança, né? Às vezes me dá uma angústia quando eu olho e digo, como é que eu deixei acumular tanta coisa? Como foi que eu deixei tanta coisa fora do lugar e eu não sei onde colocar? Parece que tem mais coisas do que eu posso lidar. Primeiro, isso não é verdade. Se eu trouxe coisas para a minha vida, é porque eu tenho como colocar cada coisa em seu lugar. Eu preciso partir dessa compreensão, né? A gente não encontra ninguém na vida à toa, a gente não vai se aproxima de nenhum objeto à toa, a gente não está num lugar à toa. Então, tudo que nós procuramos é um anseio nosso. Pode ser um anseio da personalidade, do ego, pode ser um anseio da alma, que é o anseio que nos gera saúde, né? Porque o anseio da personalidade
ele vai nos levar para uma coisa compulsiva. A gente não vai ter um limite. A gente vai querer sempre, sempre, sempre mais. E quando a gente vê, a gente realmente está com mais do que a gente precisa. No anseio da alma, não. A gente vai se satisfazendo com aquilo que a gente tem e vai encontrando um lugar adequado. O meio, o equilíbrio entre o ter e o não ter. Porque, como disse Buda, tudo na vida da gente precisa encontrar, a gente precisa encontrar um caminho do meio. Entre a abundância e a escassez. Se eu trago para a minha vida, acumulo muita coisa, eu vou o quê? Eu vou me sentir angustiada. Se eu não quero nada, se eu vou viver na escassez, sem nada, só pedindo aos outros, vai me faltar coisas e eu vou estar o tempo todo, de alguma forma, incomodando as outras pessoas para suprir minhas necessidades. Então, é o caminho do meio. É o caminho do meio na relação com os pais. É o caminho do meio na relação com os filhos. É o caminho do meio na relação com o companheiro ou companheira. É um processo de aprendizado, porque nós inicialmente vamos tender aos polos, ao exagero, ou de uma escassez, né? Eu não quero mais, eu não quero me relacionar porque eu já sofri muito, escassez. Ou, ai meu Deus, eu não posso ficar sozinha, eu tenho que ter alguém, exagero, que não é abundância, eu errei, o nome não é abundância, é excesso, escassez e excesso. A abundância é aquilo que chega, que a gente já consegue trazer para a vida da gente, que está relacionado às necessidades reais da alma. A abundância está conectada com a abundância do universo, está conectada com o que eu preciso que o universo realmente me traga. E também com o que eu preciso que o universo possa levar, retirar da minha vida. Porque para que entre coisas, para que entre pessoas, para que entre objetos, você vai precisar de vez em quando fazer um balanço e retirar da sua vida aquilo que você não está usando mais. Inclusive relacionamentos que não lhe servem mais, que a pessoa muitas vezes ela está num outro momento da vida dela. Ela está fazendo escolhas que estão completamente contrárias às suas escolhas atuais, e aí vocês acabam se conflitando, entrando em conflito por causa dessas escolhas. Mas o amor não tem a ver com isso. Você vai continuar amando essa pessoa, essa pessoa amando você, mesmo que vocês precisem se afastar um pouco, ou mesmo se afastar muito, para cada qual ter a liberdade de viver aquilo que precisa viver hoje. E às vezes o que um precisa e outro precisa são coisas que não combinam, não dá para caminhar junto. E isso acontece dentro da família, isso acontece com os nossos pais, com nossos amigos, com nossos filhos, com nossos companheiros. E aí vem um desafio, que é o desapego. Para que a gente coloque a vida em ordem, a gente tem que se desapegar. Desapegar não é simples. Buda também fala nisso. Que a raiz dos nossos sofrimentos é o apego aos nossos desejos. A gente quer dominar, a gente quer ter o controle, porque a gente tem medo. Medo de ficar só, medo de não ter o que comer, medo de não ter as coisas que a gente precisa para assistir um filme, não ter uma televisão. Então a gente começa a se apegar às coisas na ilusão que a gente pode reter essas coisas na nossa vida. E toda vez que você quiser reter, você vai estar prendendo energia, vai estar bloqueando a sua energia. A energia deixa de fluir, porque você quer segurar algo que muitas vezes precisa seguir o caminho. Então, esse movimento de perceber, né, o que você não precisa mais hoje e o que você está precisando hoje é o caminho do meio e depende do nosso amadurecimento e da nossa força espiritual para deixar ir, para desapegar de tudo que nós amamos. Né? Porque desapegar do que a gente não gosta, do que a gente não ama é fácil, mas
desapegar daquilo que um dia nós consideramos importante, trouxemos para a nossa vida, mas que hoje pode não ser, é o grande desafio. Mas a organização da nossa vida depende da nossa capacidade de se desapegar e de olhar além, de soltar as rédeas da vida para que a vida vá lhe conduzindo, a sabedoria da vida vá lhe conduzindo. Não se preocupe, porque realmente a Bíblia diz assim, olha, não cai nem uma folha de uma árvore sem que Deus possa permitir. Então, se você desenvolve a sua fé, se você estabelece uma conexão profunda com a sabedoria da vida, você vai acolher tudo que a vida traz, vai usar da maneira correta, vai utilizar para o bem coletivo e depois você vai deixar que o que a vida trouxe leve. Leve para outra pessoa que no momento pode estar precisando do que você já precisou um dia. Então isso é um processo contínuo, ininterrupto, desde o momento que a gente chega aqui nesse planeta até a hora de partir. Ontem eu assisti o filme do cara que fez a primeira bomba, né? Criou a bomba atômica, Oppenheimer. Eu não sei muito a tradução, mas eu vi as mentes mais inteligentes, eram todos homens, as mentes mais inteligentes relacionadas a esse processo de criar a bomba atômica, envolvidos e perdidos em meio a seus egos, sua vaidade, sua ambição. E isso muitas vezes desnorteou essas pessoas, e principalmente o personagem principal. Você se angustia vendo a angústia dele. Ao mesmo tempo que ele acha que é importante, que de alguma forma tem falas internas dizendo que a criar aquela bomba é importante, tem falas internas que aquilo é o meio de matar e que aquilo não é bom. Tem um momento no filme que ele diz que sente sangue nas mãos, porque ele está em conflito. E uma coisa importante, toda vez que a gente estiver em conflito, pare, não faça. Espere a vida, a sabedoria da vida lhe revelar o caminho antes de você fazer. Então o filme mostra o filme se trata de uma angústia contínua, de alguém que está buscando algo, que tem uma inteligência intelectual acima da média, mas que se perde no meio das demandas sociais, no meio da sociedade que valoriza que o status, a inteligência, e você se perde do que realmente você quer para você. É interessante assistir. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de biografia. Acho que as biografias nos ajudam, nos mostram onde as pessoas acertaram e onde elas cometeram equívocos. E a gente pode não cometer a partir do aprendizado dessas biografias, né, dessas histórias. Gente, eu termino o vídeo agradecendo mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Agradecendo meus amparadores por me conduzirem a este lugar de sabedoria, porque eu falo muito mais do que eu poderia falar se eu não tivesse amparado. Com certeza eu me sinto amparada, né? Pelos seres que querem que na vida a gente plante o bem, plante a lucidez, plante o esclarecimento. Então eu sinto que eu nunca estou só, estou sempre acompanhada pelos meus amparadores, meus anjos, plantando essa sementinha de consciência, de luz, de amor aqui no Saúde como Caminho, ok? Então, quem não se inscreveu, pode se inscrever aí embaixo, tem uma forma de se inscrever no canal, deixa um like aí pra gente, faça seus comentários, sinta-se em casa para compartilhar seus medos, suas confusões, suas dúvidas, para a gente descobrir como clarear a vida juntos. Beijo grande e até mais tarde, até amanhã.